Boa noite a todos. Pessoal, nós estamos na apostilinha, né? Comentando sobre prova e prova pericial. Já comentamos sobre a função e o ônus da prova. E daremos continuidade sobre os meios da prova, tá? Então, nós temos vários capítulos dentro desse material. E é esse material, a prova e prova pericial, tá? Que dá início à nossa P2, que é o material da nossa P2. Bom, os meios de prova, eles são instrumentos utilizados para demonstrar se os fatos, né, são verdadeiros, se os fatos, o que anda ocorrendo, o que está ocorrendo num processo judicial ou administrativo é verdadeiro. São as diferentes formas de apresentar informações e evidências para convencer o juiz ou o órgão administrativo sobre a realidade daquilo que está sendo alegado. Nós temos vários tipos de meios de prova. Então, nós temos a prova documental, então eu vou passar uma forma resumida e depois a gente entra mais técnico, né, em relação a cada artigo, o que é mencionado. Então, a prova documental, né, são os documentos inscritos, como contratos, cartas, relatórios, que podem ser utilizados para comprovar a existência desses ou de determinados fatos e situações. Temos a prova testemunhal, que são os depoimentos, né, das testemunhas que presenciaram ou têm conhecimento dos fatos que estão sendo comentados nesses processos. Temos a prova pericial, que é o laudo técnico dos peritos especializados. Temos a inspeção judicial, que é a realização das visitas ao local onde ocorreram os fatos, tá? Onde se encontra objetos relevantes para o caso, para que o juiz possa observar e avaliar a situação. Também temos a confissão judicial, que é a admissão, né, por parte do réu ou uma das partes, né, de que o fato é verdadeiro. E existem outros meios. Além destes, né, podem ser considerados meios de prova, entre outros, o depoimento das partes, o interrogatório, as imagens, os sons, os dados eletrônicos. Os meios de prova são essenciais para garantir a justiça e a imparcialidade no processo, pois permite que o juiz ou o órgão administrativo possa formar uma opinião fundamental sobre os fatos em litígio, como base em informações concretas e objetivas. É importante salientar que os meios devem ser lícitos, ou seja, obtidos de forma legal, e devem ser relevantes para o caso, ou seja, deve ter relação direto com o fato que está sendo questionado. O meio de prova, como eu comentei com vocês, que são vários, então, o depoimento pessoal, nós vamos encontrar entre os artigos 385 e 388. Desculpa. A confissão entre o artigo 389 e 395. A exibição de documentos ou coisas, né, do 396 ao 404. A prova documental entre o artigo 405 até o 441, que é o maior deles, tá? A prova testemunhal do artigo 442 a 463. A prova pericial do 464 ao 480. E a inspeção do 481 ao 484. Bom, pessoal, como vocês veem, são vários artigos, né? E vários meios.
Então, só dentro desse capítulo, dos meios da prova, nós temos 7 itens para ser comentado, que são os meios de prova. E nós vamos cortar, nós vamos falar em partes, tá bom? Bom, então, dando início, nós temos que o artigo 385, ele estabelece que o depoimento pessoal é um meio de prova solicitado pela parte contrária com o objetivo principal de obter a confissão do adversário. O juiz também pode determinar de ofício a qualquer momento. O funcionamento e os detalhes práticos incluem regras fundamentais. Então, por exemplo, quem pode requerer? Então, cada parte só pode pedir o depoimento da parte contrária. Não é possível solicitar o depoimento do seu próprio cliente, né, ou de si mesmo, pois o objetivo não é o autoquestionamento. A penalidade, tá? Se a parte for intimada pessoalmente e não comparecer ou se recusar a responderem as perguntas sem justificativa legal, o juiz poderá aplicar a pena de confissão, presumindo, perdão, como verdadeiros fatos alegados pelo adversário. Então, se não faz né, da forma correta, tá? Significa que a outra parte, né, ela está dado como verdadeiro, tá? Então, se a pessoa ela não comparece, né, é porque ela entende que a outra está correta. O depoimento pessoal pode ser realizado virtualmente caso a parte resida em outra comarca diferente daquela onde tramita o processo. Isso, né, a parte de lei hoje, atualmente, a gente bem sabe que existe vários processos de depoimento, né, que é feito virtualmente, tá? O artigo 386, ele estabelece que o silêncio injustificado, a recusa em responder perguntas ou uso de resposta evasivas, né, que não leva a nada, durante o depoimento pessoal, equivale à recusa de depor. Então, nesses casos, o juiz declara recusa na sentença e avaliará o fato junto às demais provas. Os principais desdobramentos, né, do artigo 386 diz respeito à penalidade e às exceções. Então, a penalidade, a recusa injustificada, as respostas evasivas ou não comparecimento, pode acarretar na pena de confissão, como comentei com vocês, né? E o silêncio é permitido em situações legítimas. Então, perguntas que podem incriminar a parte ou coloque em risco a sua vida. Então, não se aplicando a pena de confissão nessas hipóteses. Quanto ao artigo 387, ela determina que o depoimento pessoal é um ato personalíssimo e espontâneo. A parte deve responder a perguntas sobre o fato de causa, né, sem ler respostas prontas. Embora o juiz pode autorizar a consulta de alguns lembretes, vamos dizer assim, tá? Alguns detalhes, né, algumas anotações que esclareça alguns detalhes que pode ser esquecido. O depoimento, ele não pode ser mecânico, a parte não pode ler o que está escrito, tá? Preparado anteriormente. Né? Isso é para garantir a orabilidade e a veracidade das respostas. Né? Então, para ter certeza que aquilo é espontâneo, que não foi combinado, né? E a gente bem sabe por quê, né? O juiz permite a consulta apenas de lembretes, né, de breves lembretes, né, ou breves apontamentos, tá? Como data, número, algum valor específico, desde que o objetivo seja auxiliar a memória e completar o esclarecimento no dia do depoimento. Caso a parte se esquive das respostas, né, de respostas evasivas, ou se recuse a colaborar,
o juiz considera essa atitude na hora de julgar e poderá declarar a recusa aplicando a pena de confissão, sobre, conforme a gente comentou, né, sobre esses fatos que já foram questionados. O depoimento pessoal é um direito da parte contrária para tentar extrair a confissão do adversário. Você não pode pedir o depoimento do seu próprio cliente, né? Pois não se busca produzir provas, né, contra si. Mas, de acordo com os questionamentos que é feito para a parte contrária, pode acontecer de você conseguir a confissão do adversário. O artigo 388, ele estabelece os limites do depoimento pessoal no processo. Ele garante o direito da parte de recusar se responder perguntas que possam autocriminá-lo, violar sigilo profissional ou causar desonra a si ou à família próxima, tá? Os familiares, tá? O disposto legal protege o depoente e em quatro situações específicas. Os fatos criminosos, tá? Então, quando a resposta pode implicar a própria parte, né, ou atos normalmente reprováveis, tá? Quando sigilo profissional ou de Estado, né? Então, protege informações que a pessoa deva manter em segredo devido à sua profissão, por exemplo, um médico, um psicólogo, enfim. A desonra própria da família, então, quando resguarda a parte de parentes próximos, pode ser da esposa, de um companheiro, de um parente, né? E, por exemplo, de humilhações, de vexames, alguma coisa nesse sentido. E o risco de vida, quando a revelação dos fatos coloca em perigo a vida de quem está depondo e dos seus familiares. Próximo capítulo, ele diz respeito, ainda a meios de prova, da confissão. Então, nós vamos começar com o artigo 389. Então, nele define que há confissão quando parte admite a verdade de um fato contrário ao seu próprio interesse e favorece o adversário. Então, no depoimento pessoal, essa declaração é chamada de confissão, que é provocada, né, e tem forte valor probatório. O intuito, né, perdão, o instituto funciona com as seguintes características: ele tem o objetivo, o efeito e advertência. O objetivo serve para que a parte contrária extraia uma confissão da outra e não de si mesma. O efeito seria se a parte intimada confessa um fato contra si perante o juiz, isso a torna prova plena contra ela, ou seja, ela falar dela que entregue ela mesma, né? Então já seria prova plena, se ela cai em contradição, tá? Seria mais ou menos isso. E advertência, o não comparecimento ou recusa em responder sem justificativa legal gera presunção da veracidade dos fatos alegados pela parte contrária. Então, se você não apareceu, se você se recusar a, a depor, então é mesmo que você estivesse alegando que a outra parte está correta. No artigo 390, ainda, né, em relação à confissão, diz que a confissão judicial pode ser espontânea, feita pela própria parte ou representante com poderes especiais ou provocada. Então, no parágrafo 2º, define que a confissão provocada constará obrigatoriamente do termo do depoimento pessoal. Então, quais seriam essas características do depoimento pessoal? O objetivo central, né, é de pedir o depoimento pessoal da parte contrária e extrair a sua confissão sobre os fatos
que favorece ao autor. Ou vamos supor, eu sou autora, eu estou, né, pedindo depoimento pessoal dessa pessoa com a intenção de extrair essa informação, com a intenção que ela me passe o que eu quero. O ato personalíssimo exige o comparecimento da própria parte para responder às perguntas do juiz e do advogado da parte contrária. O advogado não pode depor pelo cliente. No caso de empresas, o depoimento pode ser prestado por diretores, pessoas designadas, né, no estatuto, no contrato social, ou por mandatários, né, com poderes para confessar, tá? Caso a parte intimada pessoalmente não compareça injustificadamente ou recusar, né, a depor, o juiz poderá aplicar sanção de confissão declarar da mesma forma, declarar que o outro, né, tem a razão dos fatos que foram apresentados. Então, na confissão, por que que às vezes repete? Porque a penalidade é a mesma para vários tipos de meios de prova. Ou seja, não compareceu, né? Não compareceu ou renunciou, essa parte da penalidade é comum. Então, ela passa a o lado, né, o outro lado ser favorecido e considerado como a parte correta, né, que os fatos estão corretos. No artigo 391, ele estabelece que a confissão judicial faz parte contra quem a fez, mas não prejudica os outros envolvidos no processo. Então, ele também protege o patrimônio. Então, um exemplo, patrimônio do casal, tá? Exigindo a assinatura de ambos, né, dos cônjuges em litígios imobiliários, que é um exemplo. O, o artigo, né, 391, é dividido em partes fundamentais. Então, a primeiro, efeito contra o confidente. A confissão vale como prova contra a própria pessoa que a declarou. A exceção para litisconsortes. O depoimento ou declaração de uma das partes não prejudica os demais autores ou o réu do processo, salvo em caso específico de litisconsórcio unitário. Ações sobre bens imóveis. A confissão de um cônjuge ou companheiro sobre o móvel ou direito não tem validade sem a confirmação um do outro, exceto se o regime de casamento for de separação absoluta de bens. No artigo 392, a lei protege os direitos que não podem ser negociados ou renunciados, impedindo que uma pessoa decida um processo apenas por admitir um fato contra si. Então, no parágrafo 1º, a confissão é considerada ineficaz se for feita por alguém que não tem capacidade para dispor do direito ao qual os fatos confessados se referem. No 393, artigo 393, estabelece que, por ser um ato jurídico de admissão de um fato contrário ao próprio interesse, a confissão não pode ser desfeita por simples arrependimento. Ela só pode ser invalidada por via judicial se comprovados vícios de consentimento, tá? Então, abaixo, uns detalhes, né, sobre essa regrinha. Então, a confissão produz efeito probatório imediato e não pode ser renovado, revogado, né, por mera vontade de quem proferiu, de quem falou, né? Então, você não pode simplesmente fazer um comentário, né, uma confissão e depois simplesmente não é bem isso, tá? Então, seria essa situação. O ato pode ser anulado mediante ação judicial específica se for comprovado que a declaração ocorreu devido a um erro de fato, tá? Então,
ele pode ter um erro de fato ou coação. Então, são duas situações que ele pode ocorrer. Então, o que seria o erro de fato? Quando o autor da confissão estava enganado sobre uma circunstância real ou sobre a materialidade do ocorrido. E a coação é quando quem está confessando, né, for ameaçado ou forçado a admitir o fato, agindo sem liberdade de vontade. No parágrafo primeiro, comenta ainda que a ação para anular, né, para a confissão, é de direito exclusivo de quem confessou, tá? Se a pessoa que confessou falecer, vamos supor, antes de ajuizar a ação, o direito é transferido aos seus herdeiros. No artigo 394, esses termos práticos, né, a regra funciona da seguinte forma: o que significa? Se alguém admitir a culpa ou um fato fora do processo, né, que seria a confissão extrajudicial, apenas de boca, essa admissão não tem valor como prova nos casos em que a lei obriga que o ato seja documentado por escrito. Então, para formalizar, exemplo, né, para formalizar a compra ou venda de um imóvel, né, de um alto valor, a lei exige um contrato escrito, que é a prova literal. Portanto, a confissão oral de uma das partes, afirmando que recebeu o pagamento, não é o suficiente para provar a veracidade, desse tipo de negócio. E o objetivo, né, seria dessa exigência proteger as partes contra alegações infundadas sobre negócios formais, garantindo que acordos que exigem solenidade escrita não sejam desfeitos ou provados apenas por palavras. No artigo 395, estabelece que a confissão ela é indivisível como regra, impedindo a parte de aceitar apenas os trechos que são favoráveis e rejeitar os desfavoráveis. Então, não tem essa de fazer a confissão e depois parte aceitar e parte não aceitar, tá? No entanto, ela pode ser dividida se o autor da confissão trouxer fatos novos, modificativos, extintivos ou impeditivos que funcione como uma defesa. A regra e suas exceções aplicam-se da seguinte forma: existe a regra geral, que a parte contrária não pode selecionar parte de uma declaração, a confissão vai funcionar como um todo, e a exceção, quando o depoente acrescenta fatos novos à sua declaração. Estes passam a funcionar como fundamento de defesa ou reconvenção. Paramos por aqui e daremos continuidade na próxima aula.